a Lei 7.783, de 88, que é a lei que regula a greve, ela prevê que, caso existam excessos, violência, esses excessos serão apurados e serão punidos. Só que o piquete em si não é um excesso por si só. Então, dificultar a mobilidade, o direito de ir e vir, está isto ao direito de greve. O que não se pode haver é a coerção do direito de liberdade de outras pessoas. Por exemplo, de quem não queira aderir à greve não pode ser forçado a aderir. Mas, tirando os excessos do direito, o abuso do direito, a greve em si, ela é legítima e as dificuldades que surgem com mobilidade e tudo mais são inerentes ao direito de greve. Expliquei a forma, agora eu quero entrar nas reivindicações. As reivindicações são justas? As reformas realmente trazem prejuízos? É uma reivindicação justa dos protestos, das manifestações que foram marcadas no dia de hoje? Começa com você, Valdir. As reivindicações são justas, são coerentes e nós estamos numa era de retrocesso. Primeiro, nós passamos a vida inteira nos organizando, reivindicando, exigindo os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. E aí, quando conseguimos avançar mais um pouco, nós temos um governo ilegítimo que, do dia para a noite, começa a caçar todos esses direitos, a derrubar todos esses direitos, com pequenas reformas que mexem com tudo. Eu digo pequenas no sentido de apenas 2 reformas. E a da terceirização e a reforma da Previdência. Então, mexe com tudo que já foi conquistado historicamente nesse país, desde o governo de Vargas. E aí, se não há um movimento da sociedade civil organizada e da classe trabalhadora, nós vamos voltar, né, ao século XVIII e o que é pior, sem perspectiva de melhora, porque é um passo à frente e 2 atrás. Esse movimento ele é totalmente legítimo e que algumas pessoas ainda não conseguiram entender a importância de proibir que essas medidas entrem em vigor. Eugênio, as reivindicações. Concordo, apoio. Hoje dei um pulinho bem rápido nas ruas, que tem aqui para o programa. E é legítimo sim, porque, vejam bem, nosso amigo aí falou que apenas 2 reformas, mas eu comparo essas 2 reformas como aquelas 2 únicas bombas que um país tem de guerra para destruir, é o bastante para destruir uma nação. Porque são as leis trabalhistas, que é o que a gente tem que tê-los até o último dia das nossas vidas, caso a gente continue trabalhando, e a Previdência, que é aquilo que nos traz pelo menos conforto de quando chegamos aos 60, 65 ou 70 anos de idade, depende do prazo de contribuição, possamos ter de fato um prazo de 10 ou 15 ou 20 anos de vida ainda para gozar sem trabalhar tudo aquilo que nós doamos e suamos e contribuímos. Então, você pegar uma reforma, eu vejo muitos criticando e dizendo apenas é para o papel que já acontece. Espera aí. Primeiro, as atividades, e aqui o doutor advogado vai explicar que é a área dele, minha área mais política, mas as atividades até hoje terceirizadas são as meios e não as fins. Isso quer dizer que segurança pode privatizar, alimentação, limpeza, né? Mas não o trabalho do professor que suou, estudou, fez uma pós, um mestrado. Aí vamos dizer que eu sou dono de uma escola, pago 3 mil reais a um professor, ele abre uma empresa com essa nova lei de educação para dar consultoria, ele tem um professor, onde eu deixo de pagar 3 mil a um professor, contrata a empresa dele para ele me trazer um professor terceirizando. Aquele professor que eu pagar 3 mil, eu já contrato ele por 2.500, só uma lógica básica. Já ganho aí na minha empresa, deixo de gastar 500 reais a mais, ele, por ser o terceirizado, já vai contratar um professor, que ele já vai ganhar em cima do professor, além do lucro, aí tem os encargos, aí vai acabar o professor sendo pago pela empresa dele para prestar serviço com um salário mínimo. É isso que vai acontecer no Brasil. Caso, e deixar claro que a lei, ela não é obrigada a todas as empresas privadas elas aderirem, não. Mas, claro que a maioria dos empresários vão aderir, porque isso tem um empresarial por trás. A empresa visa lucro. Porque hoje estamos entendendo, e aqui eu não sou petista nem PMDBista, eu sou o que for melhor para o povo,
inclusive fui às ruas contra Dilma, não contra Lula, que para mim foi o melhor governo desse país, importa se é corrupto ou não, mas por números ele prova. E fui às ruas contra Dilma, porque eu acho que o governo que está bom não importa a bandeira, tem que apoiar, o que está ruim tem que tirar. Então, fui às ruas contra Dilma e via a CNI apoiando, mas agora eu estou entendendo. É como eu vi um deputado falando, eles estão cobrando a fatura do empenho de dizer, eu vou dar o cargo a você, de Temer. Agora é a vez de você nos apoiar. Então, agora é a vez de você nos apoiar. Então, é isso, companheiro. Fico muito triste, porque se hoje um filho nosso começar com 20 anos de trabalhar, com a nova lei que está por vir, ele vai ter aí 25 anos trabalhando, bate a meta. Isso se chegar, porque vai ser muito mais instável do que já é. Você ter um prazo de um tempo grande de trabalho. Chega, ele com 20 anos trabalhando, ele contribui 25 anos, chega a 45 anos, 25 com 20, 45 anos. Isso quer dizer que ele não vai se aposentar, ele vai ter que ter 65 anos. Então bota mais 20 anos pela frente, terminou os 65 anos, ele passou 45 anos para contribuir para se aposentar. Isso é uma aberração, isso não existe. Então quer dizer, aí você junta, por isso que são casados, ao mesmo prazo e ao mesmo tempo, a terceirização e a previdenciária. Junta o que acontece, vamos fazer daqui para frente, estimular os empresários a terceirizar, porque se eu contratar Marco Eric para ser meu funcionário por 3 meses, aí eu vejo muitos ignorantes, por força de expressão, porque não tem entendimento da coisa, diz, não vai mudar nada porque não está no papel. Não precisa estar no papel, minha gente. Não precisa estar no papel. Se eu contratar Marco Eric para ter 3 meses de trabalho, vai gerar mais emprego. Não vai gerar emprego, vai gerar rotatividade. 3 meses, botei para fora, contrato o meu amigo aqui. 3 meses, boto para fora, eu posso até contratar por 6 meses. Então, o que acontece? Quem vai ter 13º, férias, ou seguro-desemprego com 3 meses ou 6 meses de trabalho? É aí que está a maldade da reforma trabalhista. Não precisa botar no papel, não. É a prática que vai nos trazer danos o resto da vida. Então, se eu vou terceirizar, primeiro ponto, o cara vai lá passar no máximo, se passar 2 anos ou 1 ano numa empresa é muito. Porque qual empregado vai querer muito tempo, o empregado vai querer muito tempo empregado para ele aumentar os direitos trabalhistas? Nenhum. Então, a tendência é diminuir esse tempo e ninguém se aposentar, porque junta o tempo estrondoso da Previdência com o tempo curto da CLT, morremos, estamos ferrados e adeus Brasil. Doutor Antônio, as reivindicações são justas também? Marcos, a Justiça interpreta uma reivindicação justa, lícita ao direito de greve quando ela se refere às condições de trabalho. Eu entendo particularmente que o que está sendo discutido, as reformas trabalhistas e as previdenciárias, tem total relação com as condições de trabalho, pois as reformas só se referem a isso. Contudo, eu devo remarcar que há uma corrente jurídica que entende que greves que se pautam sobre projetos de lei, é uma corrente a qual não sigo, mas estou remarcando, seria uma greve política. E existe também a greve de solidariedade. O que é isso? Quando uma categoria adere em solidariedade a outra categoria. Esses 2 tipos de greve, o Tribunal Superior do Trabalho não costuma aceitar. Contudo, eu devo ressaltar que o artigo 8º da Constituição Federal reza que cabe aos trabalhadores decidir quais interesses e direitos reivindicar. Então, assim, em âmbito internacional e em âmbito constitucional, a pauta de reivindicações só concerne aos trabalhadores. Por isso, entendo que há uma reivindicação legítima, sim. Vamos agora aos resultados. Deixa eu começar com o Eugênio agora, que tem um ponto de vista mais político. Só queria que você resumisse um pouquinho para a gente ouvir os outros 2 debatedores até o final desse bloco. Os resultados, a partir de hoje, a expectativa do que pode mudar, se pode mudar ou se não, amanhã continua na mesma, a partir do que foi realizado hoje no país. Olha, Marcos, eu vejo muitos falando, inclusive amigos nossos da imprensa, dizendo que apenas uma paralisação não é o suficiente. Concordo. Mas essa paralisação não é para pegar o político e botar ele numa forca e dizer, vou tirar o seu pescoço. É apenas para dizer, estamos acordados, estamos vivos e acordados, que aqueles que votarem em pró
da reforma trabalhista e previdenciária nos aguarda para 2018. O povo está vivo mais do que nunca. E olha que esse povo é o mesmo que tirou Dilma muito mais feroz, porque na época de Dilma era apenas um governo, um desgoverno, ou um governo economicamente péssimo. Hoje temos um governo péssimo e com maldades para o trabalhador e para o cidadão brasileiro. Valdir, vai dar um resultado prático esse movimento de hoje? Ou é o começo de uma série de manifestações que pode se encaminhar no país? Na verdade, não é o começo, é uma continuidade. Porque já houveram outros movimentos e nesses movimentos já houve alguma modificação na pauta da reforma previdenciária. Eles já cederam, né, eles já se mostraram intimidados com a força da população e eu acredito que esse movimento hoje foi uma greve geral, né, prenúncio do Dia do Trabalhador, então o país todo parou e parou muito forte. Acredito que esse momento é histórico no país. Hoje foi o dia D, né, de luta dos trabalhadores. E só discordo que estas pessoas foram as mesmas que foram pedir fora Dilma. Pode ter algumas pessoas que estavam no fora Dilma que agora foram para as ruas também arrependidas por conta de terem se equivocado. Porque agora é que começaram os retrocessos. E aí essa população que vai hoje é uma população mais politizada, é uma população que vem dos movimentos sociais, as 5 centrais sindicais do país, as maiores do país, estão envolvidas e agora com um peso muito forte da CNBB. Os arcebispos do Brasil, eles tomaram uma postura. A Igreja Católica, ela toma seu posto, né? Me faz lembrar muito a teologia da libertação, o ápice da teologia da libertação nas décadas de 60 e 70, e acho que tem agora a repercussão é bem diferente. Eu estou muito satisfeito com o movimento de hoje, com tudo que eu assisti no país. Doutor Antônio, o senhor acha que vai ter algum resultado prático, qual resultado que pode provocar a partir de hoje essas manifestações que aconteceram no país inteiro? Foram registradas manifestações no país inteiro, inclusive, por exemplo, aqui na Paraíba não se restringiu a João Pessoa, outras cidades, Monteiro, a gente vê aqui Monteiro, Patos, Cajazeiras, Souza, ou seja, houve um movimento em praticamente todo o país. Marcos, eu espero que as manifestações tenham sim algum resultado prático, do ponto de vista da democracia. Quando o povo vai às ruas, ele está manifestando a sua democracia. A democracia no Brasil não é só exercida através dos parlamentares, que é a democracia semidireta que a gente chama, mas através da democracia direta também. O povo nas ruas reivindicando uma pauta é o exercício da democracia direta. Se o povo está contra as reformas, isso deve ser ouvido pelos seus representantes. Então, aguardamos, esperamos que realmente as manifestações das ruas sejam ouvidas, até porque precisamos nos esclarecer melhor sobre a reforma trabalhista e previdenciária, porque muitas mudanças virão e virão, em sua maioria, em detrimento dos direitos sociais trabalhistas. O Valdir trouxe um ponto aqui que eu queria ouvir vocês dois também, que é justamente essa participação da Igreja Católica oficialmente, a CNBB se posicionando, bispos, mais de 100 bispos espalhados por todo o país, convocando a população e os fiéis católicos a participarem do evento. Isso é um diferencial? Qual peso que isso tem no Eu acredito que faz parte da própria história da Igreja Católica se posicionar favoravelmente às manifestações sociais. Se a gente, acho que o Valdir pode falar muito melhor do que eu, também o nosso amigo cientista político, porque desde a ditadura, desde os movimentos sociais do século XIX, do século XVIII, a Igreja sempre se portou favoravelmente a essas manifestações. Eu digo isso de um ponto de vista imparcial, porque eu sequer sou católico, mas e tem um grande peso essa participação da Igreja, porque é uma entidade absolutamente imparcial, ela não está defendendo um interesse próprio. Então, acredito que tem um grande peso, sim, essa entrada da CNBB. Eugênio, a gente viu de 2013 para cá, o país passou por diversos momentos de manifestações, de um lado, de outro, e, salvo engano, na minha memória, eu não vi nenhum posicionamento oficial da Igreja Católica nesse período. É a primeira vez que a Igreja oficialmente se posiciona participando e convocando a sociedade e os seus fiéis a participarem de uma manifestação. Qual peso que isso tem?
Olha, primeiramente, no governo Dilma, só uma correçãozinha, quando eu digo esse mesmo povo, não é questão das mesmas pessoas, mas dizer que o povo é forte, aquele povo que tira o que bota, é no geral. Falando porque naquele momento, Marco, era mais uma questão de economia. Sabemos que Dilma teve seus prós e contras, e economicamente ela também foi muito chantageada pelo Congresso, isso é fato, para ela não pudesse governar. Então, a Igreja Católica, como católico sou praticante, ela não quis colocar as mãos, porque sabia que era um momento mais político. Agora não, é um momento econômico e de cunho também pessoal, porque hoje está sendo atingido milhares de brasileiros que estão começando a trabalhar, que já estão perto de se aposentar, direitos adquiridos com luta e apoio na época da ditadura, da própria Igreja Católica apoiando, não a ditadura, mas contra a ditadura, de forma, vamos dizer assim, mais baixo dos panos, que não podia também se expor tanto, mas aderindo os apoiadores da igreja e tudo. Então, como nosso amigo historiador disse, é o mesmo que você está dando não um passo, amigo, mas 100 passos para trás. Então, eu acredito que eu quero parabenizar não só a Igreja Católica, mas a Igreja Evangélica, os promotores de justiça do trabalho, os procuradores de trabalho, os policiais em todo o Brasil, civil, militar, e todas as entidades, todas as autoridades que abraçaram, porque o nosso amigo aqui, deputado Anísio, disse, o PT está se ressurgindo. Não sou contra nem a favor, não tenho nada contra, mas que temos que entender que essa luta não é do PT, essa luta não é do PMDB, não é do PCdoB, nem do UP, essa luta é do povo. E eu gosto, para concluir, usar aquela parábola como cristão, quando os discípulos de Jesus iam passando e tinha um rapaz, um servo que não era do grupo, que estava tirando um demônio de um cidadão. E eles repreenderam, chegaram a Jesus e disse: Senhor, eu repreendi um servo, um rapaz que estava tirando o demônio. E Jesus disse: por quê? Se ele não é contra nós, ele é por nós. Então, se o PT, se a CUT, o PT, qualquer outro P, o GT está nas ruas, nos unindo para derrubar essa maldição que é a reforma trabalhista e a previdenciária, por que eu vou querer não? Que nos apoie, que some. Agora temos que distinguir partidos e lutas da nação. A gente vai chegando ao final desse primeiro bloco do quadro painel de polêmicas. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Só deixar confirmar a informação de que não se trata de uma entrevista, de debate. Vocês podem interagir entre si, comentar livremente aqui na bancada. Daqui a pouco a gente volta.